O que acontece quando os holofotes brilham demais, muito cedo? Na velha Hollywood, as estrelas infantis não eram apenas adoradas, eram possuídas. Por trás de seus sorrisos deslumbrantes, havia histórias de exaustão, manipulação e perda de inocência. De Judy Garland a Scott Beckett, esses jovens talentos pagaram o preço da fama. Fique conosco enquanto revelamos 23 histórias comoventes de estrelas mirins, exploradas pelo sistema de estúdios. Judy Garland. Antes mesmo de ser adolescente, Frances Gumm foi transformada em Judy Garland, um produto da implacável fábrica de sonhos da MGM. Ela tinha uma voz que podia partir corações, mas sua verdadeira tragédia foi como o estúdio quebrou seu espírito. Contratada com apenas 13 anos, foi imediatamente informada de que era muito gordinha, muito simples, muito baixa. A MGM a colocou em anfetaminas para se manter magra e energizada, e barbitúricos para dormir, criando uma dependência de drogas que a assombraria por toda a vida. Nos bastidores de O Mágico de Oz, Judy era uma criança sendo instigada como gado. Suas refeições eram monitoradas, seus espartilhos apertados e seus sorrisos ensaiados. Os executivos diziam que ela pertencia ao público, não a si mesma. Ela trabalhava horas incansáveis, sem espaço para inocência ou rebeldia. À medida que amadurecia, o estúdio apertava seu controle. Forçada a relacionamentos promocionais sem amor e negada o controle sobre sua imagem, a vida de Judy desmoronou sob pressão. Quando chegou à idade adulta, suas finanças estavam em frangalhos, sua saúde mental estava se desintegrando, e o mundo ainda exigia mais sorrisos. Sua voz era imortal, mas sua história era de um apagamento lento. Ela se tornou um ícone, mas a um custo que nenhuma criança deveria ser forçada a pagar. Judy Garland não foi apenas explorada, ela foi consumida. Jackie Coogan. Ele foi o primeiro verdadeiro astro mirim da América, ganhando milhões na era do cinema mudo, sob a tutela de Charlie Chaplin. Jackie Coogan tinha tudo: fama, adoração e um rosto que iluminava todas as marquises. Mas nos bastidores, o menino que trouxe alegria a milhões estava sendo roubado descaradamente pelas próprias pessoas que deveriam protegê-lo, sua própria mãe e padrasto. Após a morte do pai, os ganhos de Jackie, supostamente mais de 4 milhões de dólares, foram desperdiçados em mansões, carros e luxos que ele nunca chegou a desfrutar. Quando ele completou 21 anos e pediu seu dinheiro, sua mãe declarou friamente: nunca foram feitas promessas de dar nada a Jackie. Falido e traído, Coogan processou, e o escândalo chocou a nação. A repercussão levou a Lei Coogan, criada para proteger os ganhos dos atores mirins no futuro. Mas para Jack era tarde demais. Ele teve que reconstruir sua carreira do zero, eventualmente encontrando sucesso modesto como tio Fester em A Família Addams. Mas as cicatrizes eram profundas. Sua infância havia sido vendida ao maior lance, e tudo o que ele recebeu em troca foi uma lição de traição no tribunal. Jackie Coogan foi o aviso, prova de que, em Hollywood, até mesmo a inocência podia ser monetizada, e o amor podia ser condicionado ao contra-cheque. Shirley Temple. Ela era a criança mais famosa do mundo. Uma boneca viva com cachos dourados e covinhas que podiam derreter o coração mais gelado. Mas por trás do sorriso mágico de Shirley Temple, havia uma vida moldada por controle implacável, exaustão e exploração sutil. Com apenas 3 anos, ela estava dançando para as câmeras, e aos 6, era a maior fonte de renda da 20th Century Fox durante a Grande Depressão. Sua infância era uma produção rigidamente gerida. Os chefes do estúdio ditavam tudo, desde seus cachos até seus colegas de elenco. Seus dias eram passados filmando, atuando e sorrindo sob comando, com pouco tempo para escola ou descanso. Qualquer sinal de rebeldia era reprimido. Ela pertencia ao público agora. Fora das câmeras, a exploração não parou. Ela mais tarde revelou encontros perturbadores nos bastidores, incluindo avanços inapropriados de homens adultos em posições de poder. Sua mãe, sua guardiã mais próxima, era tudo, também seu gerente não oficial, dividida entre proteger sua filha e proteger a galinha dos ovos de ouro do estúdio. Embora ela eventualmente tenha deixado a atuação e construído uma carreira respeitável na diplomacia, Shirley mais tarde admitiu que nunca teve uma infância verdadeira. O mundo a amava, mas ninguém parou para perguntar o que ela precisava. Shirley Temple não era apenas a queridinha da América. Ela era a mercadoria mais preciosa da América. E como todas as mercadorias, ela foi usada até não ser mais lucrativa.
Mickey Rooney. Poucos atores personificaram a longevidade da velha Hollywood como Mickey Rooney. Mas sua história não foi apenas de sobrevivência. Foi de exploração precoce, disfarçada de oportunidade. Nascido Joseph Yule Jr., ele foi empurrado para o vaudeville por seus pais antes de poder andar. Aos 6 anos, já estava sob contrato com um estúdio. Rooney tornou-se o garoto de ouro da MGM através da série Andy Hardy, uma franquia que vendia a ilusão do estilo de vida americano impecável. Nos bastidores, no entanto, o garoto que trabalhava sem parar também era o fantoche da MGM. Os chefes de estúdio controlavam seus relacionamentos públicos, orquestrando encontros com co-estrelas para manchetes, mesmo enquanto ele estava em declínio em particular. Rooney tinha pouco tempo para descansar, estudar ou simplesmente ser um adolescente. Seu dia de trabalho frequentemente excedia 12 horas, deixando-o emocionalmente esgotado e mal preparado para a vida adulta. A MGM deu-lhe fama, mas pouco aconselhamento financeiro. Como adulto, enfrentou falências, casamentos desfeitos e profundo arrependimento. Mais tarde na vida, Rooney falou sobre a exploração que sofreu, chegando a testemunhar no Congresso sobre abuso de idosos quando foi novamente explorado, desta vez pela própria família. Seu legado é agridoce. Um homem que deu tudo a Hollywood apenas para ser descartado e lutar por dignidade. Margaret O'Brien. Margaret O'Brien não era apenas uma atriz mirim. Ela era a arma secreta da MGM para impacto emocional. Sua atuação com lágrimas no rosto em Meet Me in St. Louis deixou o público. Baby Peggy. Ela foi uma sensação do cinema mudo antes mesmo de conseguir formar frases completas. Nascida Peggy Jean Montgomery, Baby Peggy tornou-se uma milionária ainda criança, ganhando até $1,5 milhão por ano na década de 1920. Ela fez mais de 150 curtas e longas-metragens aos 7 anos de idade. Mas enquanto as câmeras rodavam e seu nome vendia produtos em todo o país, sua vida real estava longe de ser encantada. Por trás de seu sorriso com covinhas havia um trabalho excessivo brutal. Ela realizava acrobacias perigosas sem dublês, uma vez quase se afogando durante uma filmagem. Não havia leis de trabalho infantil para protegê-la, e ela trabalhava 6 dias por semana, muitas vezes em condições extenuantes. Seu pai, um ex-cowboy, gerenciava sua carreira como um negócio, embolsando seus ganhos e não lhe dando nada. Quando completou 8 anos, sua carreira acabou. Colocada na lista negra depois que seu pai exigiu mais controle criativo, a fortuna que ela ganhou foi desperdiçada. Ela nunca viu um centavo. Quando adulta, ela se reconstruiu sob seu nome de nascimento, tornando-se uma autora e historiadora respeitada. Mas o trauma de perder tanto sua infância quanto sua fortuna nunca desapareceu. Em suas memórias, ela disse: "Deixei de ser criança quando tinha 18 meses de idade." A história de Baby Peggy não é apenas de estrelato precoce, é de sofrimento silencioso. Natalie Wood. Para o mundo, Natalie Wood era a garota da porta ao lado com o brilho de uma estrela. A querida de milagre na Rua 34. Mais tarde, a sensual Maria em Amor, Sublime Amor. Mas por trás daquele charme pronto para a câmera, estava uma vida meticulosamente orquestrada por estúdios, e uma mãe dominadora que a empurrou desde a infância para papéis muito além de sua idade. Aos 5 anos de idade, Natalie já atuava em filmes importantes. Sua mãe, Maria, supostamente a provocava para chorar sob comando, sussurrando coisas perturbadoras, como "seu cachorro morreu", bem antes de uma cena. A Paramount e a Warner Brothers viam ouro em seu olhar inocente e a expressavam de um papel emocionalmente desgastante para o próximo, com Luke, pouca consideração pelo seu bem-estar. À medida que ela entrou na adolescência, os papéis tornaram-se mais sombrios, mais sexualizados. Juventude transviada, clamor do sexo, com pouca pausa para o crescimento real na vida. Ela foi manipulada em arranjos de romance para a imprensa e sofreu nos bastidores com turbulências emocionais e rumores de abuso no set. Mesmo seus casamentos posteriores e morte trágica carregaram a sombra de uma mulher que nunca esteve realmente no controle de sua imagem. Natalie Wood não estava apenas atuando na tela. Ela também estava atuando fora dela, em um mundo que vendia sua imagem e silenciava sua verdade. Elizabeth Taylor cresceu diante das câmeras, mas sua infância foi roubada no processo. Linda Darnell. Linda Darnell não era uma criança quando entrou em Hollywood, mas estava perto. Aos 14 anos, ela mentiu e disse que tinha 16 apenas para conseguir um contrato.
Os estúdios não faziam muitas perguntas. Eles só viam um rosto deslumbrante e cifrões. O que se seguiu foi um processo de preparação cuidadosamente controlado que a moldou em uma sedutora sirene das telas muito antes de ela entender completamente o que isso significava. A 20th Century Fox a forçou a atuar em papéis românticos ao lado de homens com o dobro da sua idade, enquanto ainda era adolescente. Ela foi desencorajada a namorar seus colegas ou a expressar opiniões que pudessem manchar seu mistério. Executivos do estúdio monitoravam seu peso, aparência e até mesmo seus relacionamentos pessoais, chegando ao ponto de terminar romances reais se não se adequassem à sua imagem pública. Fora das telas, ela enfrentou assédio sexual persistente de poderosos da indústria. Aos 17 anos, foi coagida a se casar com seu empresário muito mais velho, que exerceu controle total sobre sua carreira. O trauma de crescer como uma mercadoria a deixou emocionalmente fragmentada. Embora ela tenha lutado por independência e entregado performances aclamadas pela crítica, a manipulação precoce de Darnell nunca a deixou verdadeiramente. Sua morte trágica em um incêndio aos 41 anos adicionou uma nota final assombrosa a uma vida vivida para os outros. Hollywood a fez, mas também a consumiu. Diana Durbin. Diana Durbin foi o bilhete dourado da Universal durante a Depressão. Uma garota com uma voz de soprano pura e um otimismo contagiante. Aos 14 anos, ela salvou o estúdio da falência com uma série de sucessos musicais. Mas o sucesso teve um preço alto. Sua vida tornou-se uma linha de produção rigidamente programada de ensaios, entrevistas e apresentações. A Universal a apresentou como o antídoto saudável para as crescentes ansiedades sociais. Ela nunca foi permitida a envelhecer naturalmente na tela. À medida que amadurecia, implorava por papéis sérios e adultos, mas o estúdio insistia que ela permanecesse eternamente com 16 anos, forçada a roteiros com inocência reciclada e sorrisos de olhos arregalados, mesmo quando completou 20 anos. Frustrada e artisticamente sufocada, Durbin eventualmente se afastou completamente de Hollywood. Ela se mudou para a França, recusou entrevistas e nunca mais atuou. Seu silêncio tornou-se uma declaração, uma rebelião silenciosa contra um sistema que lucrava com sua juventude, mas se recusava a respeitar sua vida adulta. Diana Durbin era a prova de que, às vezes, a exploração mais devastadora não é barulhenta. É a recusa silenciosa e inflexível de deixar uma criança se tornar uma pessoa. Bonita Granville. Ela foi Nancy Drew antes de detetives serem legais. Uma garota inteligente e determinada, resolvendo mistérios na tela grande. Bonita Granville cativou o público com sua sagacidade e charme, mas por trás de sua persona animada estava uma adolescente presa em uma gaiola dourada. Contratada aos 9 anos e indicada ao Oscar com apenas 14, Bonita era a escolha de Hollywood para papéis de garota durona no final dos anos 1930. O que o público não via era a imensa pressão por trás de suas performances impecáveis. Os estúdios a promoviam como uma criança, prodígio em amadurecimento, direcionando-a para uma rotação interminável de papéis sem que ela tivesse muita escolha. Seus pais, vendo a fama como um caminho rápido para o sucesso, pouco fizeram para intervir. Ela era esperada para trabalhar como adulta, agir como criança. E nunca questionou o roteiro. Quando chegou à idade adulta, sua estrela começou a desvanecer. A tipificação havia encurralado sua carreira, e ela se viu descartada por um sistema que havia esgotado sua juventude. Embora mais tarde tenha encontrado estabilidade como produtora e filantropa, Granville raramente discutia o impacto que a fama precoce teve em sua identidade. Bonita Granville não apenas interpretava uma garota que resolvia mistérios, ela vivia dentro de um. Como alguém tão celebrado podia se sentir tão impotente nos bastidores? Freddie Bartholomew. Quando Freddie Bartholomew, nascido na Grã-Bretanha, chegou a Hollywood na década de 1930, ele se tornou uma sensação da noite para o dia, com filmes como David Copperfield e Little Lord Fauntleroy. Os estúdios adoravam seu charme aristocrático e dicção refinada. Mas fora das telas, sua vida era um drama dickensiano próprio, marcado por batalhas de custódia, ganância financeira e esgotamento. Sua tia o havia criado na Inglaterra e o trouxe para a América em busca de fama. Mas quando o sucesso chegou, também vieram seus pais afastados. Eles não queriam reconciliação, queriam uma parte dos seus ganhos. O que se seguiu foi uma batalha legal brutal que deixou Fred emocionalmente abalado e financeiramente esgotado. Com apenas 12 anos, ele teve que testemunhar no tribunal sobre quem realmente se importava com ele.
Enquanto isso, a MGM continuava a explorar sua imagem inocente, empurrando-o para papel após papel, sem descanso. À medida que envelhecia, ele lutava para fazer a transição para papéis adultos e sua carreira rapidamente declinou. Sua fama outrora estelar evaporou quase da noite para o dia. Fred mais tarde se reinventou na produção televisiva, longe dos holofotes, mas a traição inicial por sua própria família e as expectativas sufocantes de um sistema de estúdio que o via como uma novidade britânica deixaram cicatrizes permanentes. A vida de Fred Bartholomew espelhava os personagens órfãos que ele interpretava, usado, abandonado e forçado a crescer cedo demais. Jane Withers. Anunciada como a anti-Shirley Temple, Jane Withers surgiu como a criança atrevida e travessa em contraste com a inocência de Temple. Os estúdios a promoveram como a garota americana mais realista, engraçada, destemida e franca. Mas essa personalidade, tão amada na tela, foi cuidadosamente criada e gerida nos bastidores. Contratada aos 8 anos, Withers trabalhava sem parar, frequentemente 6 dias por semana, com exigências rigorosas em suas performances. Os diretores esperavam alta energia, tomadas impecáveis e um timing cômico perfeito, não importava o quão cansada ou sobrecarregada ela se sentisse. Os chefes do estúdio a pressionavam para manter uma imagem cuidadosamente elaborada de travessura alegre, sem espaço para lutas pessoais. Seus pais, embora menos controladores do que outros, ainda capitalizavam sua fama, empurrando-a para promoções intermináveis e aparições públicas. Ela tinha pouco tempo para a escola, amigos ou até mesmo descanso. Quando chegou à adolescência, a indústria já tinha seguido em frente. Jane foi forçada a se reinventar repetidamente, eventualmente encontrando sucesso em comerciais e trabalhos de voz. Mas nunca esqueceu as pressões de ter que estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Jane Withers fazia o público rir. Mas por trás das risadas havia uma garota constantemente atuando, nunca permitida a ser apenas ela mesma. Patty Duke. A história de Patty Duke é uma das mais sombrias advertências sobre a fama infantil. Escalada em The Miracle Worker com apenas 12 anos, ela ganhou um Oscar aos 16. Mas o que as câmeras não mostraram foi o abuso horrível que ela sofreu de seus tutores, John e Ethel Ross. Eles não eram apenas gerentes, eram manipuladores que roubaram sua identidade, dinheiro e sanidade. Os Rosses mudaram seu nome, tomaram controle de todas as decisões e a aterrorizavam psicologicamente. Eles a mantinham isolada, davam-lhe pílulas para controlar seu humor e organizavam aparições na imprensa onde ela tinha que fingir que tudo estava bem. Mais tarde, ela revelou em suas memórias que foi abusada sexualmente, forçada a sorrir durante tudo isso. Quando ela ganhou o Oscar, nem sequer pôde aproveitar. Seu discurso de aceitação foi escrito por outra pessoa. Grã-Bretanha. E suas emoções sufocadas por aqueles que a viam como um bilhete de refeição. No The Patty Duke Show, ela foi feita para interpretar 2 personagens, aprofundando ainda mais sua confusão interna e crise de identidade. Mais tarde, diagnosticada com transtorno bipolar, Duke tornou-se uma defensora poderosa da saúde mental, transformando sua dor em propósito. Mas o trauma que ela sofreu como estrela infantil foi profundo. Patty Duke não foi apenas explorada. Ela foi roubada de si mesma. Peggy Ann Garner. Quando Peggy Ann Garner entregou sua performance assombrosa em A Tree Grows in Brooklyn, o público ficou hipnotizado. Ela capturou a dor, a resiliência e a esperança de uma jovem com uma maturidade impressionante. Mas essa profundidade emocional teve um custo, imposto a ela por uma mãe controladora e um sistema de estúdio implacável. Desde o início, Peggy foi uma peça no sonho de fama de sua mãe. Sua mãe a empurrou para a atuação desde jovem e gerenciava todos os aspectos de sua vida. Dieta, papéis, até mesmo amizades. Os dias de Peggy estavam repletos de ensaios e aparições. Suas emoções eram colhidas como se fossem safras para cada apresentação. Ela era elogiada por suas lágrimas naturais, mas essas lágrimas eram frequentemente reais, alimentadas por exaustão, pressão e saudade de uma infância normal. Os executivos da Fox a adoravam, mas nunca permitiram que ela envelhecesse graciosamente aos olhos do público. Quando entrou na adolescência, os papéis secaram e o estúdio perdeu o interesse. Os últimos anos de Peggy foram marcados por dificuldades pessoais e oportunidades cada vez menores. Ela atuou esporadicamente, mas nunca recuperou o sucesso inicial. Ela morreu aos 52 anos, em grande parte esquecida pela própria indústria que um dia a celebrou. Peggy Ann Garner foi brilhante, sim,
mas também foi uma criança obrigada a carregar a tristeza adulta para o ganho de Hollywood. Dean Stockwell. A carreira de Dean Stockwell começou aos 7 anos, quando a MGM viu nele a mistura perfeita de vulnerabilidade e intelecto. Com seus olhos expressivos e comportamento tranquilo, ele foi rapidamente escalado para filmes como Marujos do Amor e O Menino dos Cabelos Verdes. Mas por trás da fachada inocente estava uma criança esmagada pelo peso das expectativas e manipulação emocional. Stockwell foi lançado em papéis complexos que exigiam uma ressonância emocional profunda, frequentemente retratando trauma, perda ou luta filosófica. Os executivos da MGM o pressionaram a entregar performances de nível adulto sem reconhecer o impacto que isso tinha em sua psique em desenvolvimento. Ele foi separado de seus colegas, constantemente ensaiando ou promovendo, e negado uma infância real. Seus pais, aspirantes a artistas, incentivaram o trabalho, mas não puderam protegê-lo do controle do estúdio. Ao entrar na adolescência, ele se tornou cada vez mais ressentido com a indústria. A pressão para atuar constantemente, sem espaço para falhar ou crescer, deixou-o emocionalmente exausto. Stockwell se afastou da atuação por um tempo, apenas para retornar anos depois com força total, reinventando-se em clássicos cult como Blue Velvet e Quantum Leap. Ainda assim, ele admitiu que os primeiros anos o assombravam. O brilho juvenil de Dean Stockwell não foi cultivado, foi explorado, e seu sucesso posterior veio não por causa do sistema, mas apesar dele. Virginia Wilder. Virginia Wilder era a contraparte cômica de fala rápida e olhos revirados que todo filme da MGM parecia precisar. Em Núpcias de Escândalo, ela quase roubou a cena de Katharine Hepburn. Mas enquanto o público ria, Wilder estava lutando uma batalha perdida, não de talento, mas de timing. Ela começou a atuar com apenas 4 anos de idade e se tornou uma presença constante no estúdio na adolescência. No entanto, mesmo enquanto entregava performances marcantes, o estúdio deu-lhe pouco apoio quando se tratava de papéis de transição. Assim que atingiu a puberdade, sua utilidade para a MGM secou quase instantaneamente. Seus traços maduros e língua afiada já não se encaixavam no molde da ajudante adorável. Apesar de seus esforços para se reinventar, ela foi discretamente retirada dos contratos e esquecida sem alarde ou despedida. A Hollywood, que antes dependia do seu timing cômico, agora não tinha lugar para ela. Com apenas 17 anos, Virginia Wilder se aposentou da atuação e desapareceu na vida privada, nunca mais retornando aos holofotes. Ela mais tarde morreu jovem de uma condição cardíaca, seu legado amplamente enterrado sob co-estrelas mais famosas. A história de Virginia é um lembrete amargo. Na velha Hollywood, o valor de uma estrela mirim frequentemente expirava no momento em que começavam a crescer. Margaret Carey. Você pode não reconhecer o nome de Margaret Carey, mas com certeza já viu seus movimentos. Ela foi a modelo de referência de ação ao vivo para a Sininho no Peter Pan da Disney. E cada movimento, giro e balanço de quadril que define a icônica fada veio dela. Mas apesar de tudo isso, Carey não recebeu crédito na tela e foi pouco paga. Iniciando sua carreira na década de 1930 como dançarina e atriz infantil, Carey frequentemente era escalada para papéis de fundo que exigiam longas horas e pouco reconhecimento. Sua contribuição para Peter Pan foi monumental, passando meses pantomimando sequências inteiras em um estúdio vazio, enquanto os animadores traçavam cada um de seus movimentos. Mas, como ela não deu voz à personagem, nem apareceu na tela, a Disney a considerou não essencial. Ela recebeu um salário modesto e foi dispensada. Sem royalties, sem reconhecimento, sem lugar na mesa das lendas da animação. Como muitos jovens talentos de sua época, o trabalho físico de Carey foi consumido por um sistema que se importava mais com o produto do que com a pessoa por trás dele. Nos anos posteriores, ela se tornou uma figura querida em convenções de fãs, finalmente recebendo algum reconhecimento tardio. Mas a realidade persistiu. Ela ajudou a trazer magia à vida e Hollywood nunca sequer disse obrigado. Darryl Hickman. Darryl Hickman não era apenas um figurante. Ele era um jovem protagonista confiável nos anos 40 e início dos anos 50, aparecendo em filmes como As Vinhas da Ira e A Comédia Humana. Mas por trás de sua presença confiante na tela, havia um ator mirim se desmoronando silenciosamente sob uma pressão emocional implacável. Hickman mais tarde descreveu o sistema de estúdios como uma máquina projetada para destruir crianças.
Ele era obrigado a expressar dor, alegria, perda e amor antes mesmo de entender o que esses sentimentos significavam. Os diretores usavam manipulação emocional real para provocar reações. E Hickman, desesperado para agradar, dava a eles o que queriam. Mais tarde, ele revelou o quão alienado se sentia, cercado por adultos que o viam como uma ferramenta, não uma criança. Apesar de um salário constante e reconhecimento público, ele lutava internamente com identidade e saúde mental. Quando tentou fazer a transição para papéis adultos, a indústria seguiu em frente. Como adulto, Hickman encontrou paz na escrita e no estudo espiritual, mas nunca esqueceu o dano causado durante aqueles primeiros anos. Ele descreveu sua infância como profissional, mas não pessoal. Darryl Hickman não foi apenas explorado por seu talento. Ele foi emocionalmente colhido por um sistema que valorizava a performance acima da individualidade. Anne Shirley. A vida de Anne Shirley começou com uma mentira. Não dela, mas uma escrita em seu contrato. Nascida Dawn Evelyn Paris, ela foi renomeada pela RKO, após interpretar o papel principal em Anne of Green Gables. A mudança de nome não foi opcional. Foi uma estratégia de marca. A partir desse momento, sua identidade pessoal foi substituída por um personagem fictício. Aos 16 anos, ela foi subitamente obrigada a viver como Anne Shirley, na tela e fora dela. O estúdio queria uma imagem saudável, então ela tinha que interpretar papéis que se alinhavam com essa fantasia, mesmo que isso significasse negar seu próprio crescimento, maturidade e sentimentos. Ela foi rotulada em papéis de garota inocente, dócil, vizinha, apesar de desejar complexidade. Sua fama disparou, mas internamente ela lutava. Quanto mais tempo ela ficava sob contrato, mais distante seu verdadeiro eu se tornava. Nas entrevistas, diziam-lhe o que dizer. Em público, ela tinha que sorrir sob comando. Sua vida real estava escondida sob uma camada de atuação. Anne eventualmente deixou a atuação aos 26 anos, escolhendo uma vida mais tranquila, longe de Hollywood. Mas o resíduo de ser renomeada, reembalada e remodelada deixou uma marca que nunca desapareceu completamente. Anne Shirley não apenas interpretou uma personagem fictícia, ela foi forçada a se tornar uma. Bobs Watson. Bobs Watson era a criança preferida para cenas de morte comoventes no Hollywood dos anos 1930. Em filmes como On Borrowed Time e Boys Town, ele emocionou o público às lágrimas com sua sinceridade e emoção pura. Mas o que ninguém percebia era que aquelas lágrimas nem sempre eram atuação. Às vezes, eram fruto de medo real, tristeza e exaustão psicológica. O mais novo de 9 irmãos, em uma família de artistas, Bobs foi empurrado para a atuação por necessidade econômica. Sua habilidade de chorar sob comando o tornou um favorito do estúdio, mas também levou à manipulação emocional. Diretores o isolavam, assustavam ou até falavam sobre a morte para provocar o choro perfeito. Ele não entendia por que sua tristeza fazia as pessoas aplaudirem. Mais tarde, ele lembrou-se de estar confuso, até magoado, por como sua vulnerabilidade era usada para entretenimento. Enquanto outras crianças andavam de bicicleta e jogavam beisebol, Bobs estava decorando falas e ensaiando cenas de leito de morte em hospital. Depois de deixar o negócio, ele encontrou um caminho mais significativo, tornando-se ministro metodista. No entanto, mesmo enquanto aconselhava os outros, o trauma de ser o pequeno enlutado de Hollywood persistia. Bobs Watson deu tudo a Hollywood, incluindo sua inocência. E enquanto suas performances traziam empatia ao público, elas também revelavam até onde os estúdios iriam para explorar a alma de uma criança em busca da cena perfeita. Gloria Jean. Gloria Jean foi a resposta da Universal a Deanna Durbin, uma soprano de olhos brilhantes com um sorriso tão grande quanto sua voz. Com apenas 13 anos, ela estrelava comédias musicais e encantava o público durante a guerra. Mas sua ascensão rápida foi mais impulsionada pelo desespero do estúdio do que por cuidado. A Universal precisava de uma jovem estrela para acompanhar os estúdios rivais, e Gloria se encaixava perfeitamente no perfil. Ela cantava lindamente, dançava habilmente e nunca reclamava, tornando-se um sonho para os produtores. Mas por trás de sua compostura, Gloria estava sobrecarregada. Sua educação era irregular, sua agenda exaustiva e seus contratos restritivos. O estúdio trabalhava com ela como uma adulta, mas a protegia como um objeto, raramente oferecendo orientação ou aconselhamento financeiro. À medida que a tendência musical desaparecia no final da década de 1940, os papéis de Gloria também diminuíam. Ela tentou fazer a transição para o drama, mas foi negada a ela oportunidades sérias.
No início dos seus 20 anos, sua carreira estava essencialmente acabada. Sem poupança, apoio ou opções de reserva, ela passou décadas trabalhando fora da indústria, sua fama desaparecendo na obscuridade. Em entrevistas posteriores, Gloria manteve sua graça, mas seus olhos frequentemente insinuavam a dor de ter sido abandonada pela própria máquina que ela uma vez manteve viva. Gloria Jean foi uma estrela brilhante que se apagou rápido demais pela necessidade do sistema de estúdios pelo próximo grande sucesso. Scotty Beckett. Scotty Beckett foi uma vez a estrela angelical de Our Gang, um garotinho precoce com covinhas e um ceceio que derretia corações. Quando tinha 10 anos, ele já havia atuado ao lado de Shirley Temple e até interpretado versões jovens de personagens retratados por Cary Grant. Mas por trás de sua doce persona na tela, havia uma trajetória trágica alimentada pela exploração e pelas duras realidades da fama infantil em Hollywood. Os pais de Scotty e os responsáveis do estúdio o viam como um bilhete dourado, levando-o de um filme para outro com quase nenhuma pausa. Seu sucesso veio rápida e intensamente, mas não havia um roteiro de como lidar com tanta fama ou o que fazer quando ela desaparecesse. À medida que envelhecia, os papéis secaram. Ele lutou com identidade, vício e uma série de retornos fracassados. A indústria que antes o cortejava, agora o ignorava. Aos 30 anos, Scott tinha um histórico criminal, várias passagens por reabilitação e uma série de relacionamentos fracassados. Em 1968, com apenas 38 anos, Scott foi encontrado morto em um quarto de motel, suspeita de overdose, possível suicídio. O menino que um dia fez a América rir morreu sozinho, esquecido e destroçado. A história de Scotty Beckett não é apenas trágica. É um aviso sobre o que acontece quando uma criança é transformada em produto e depois descartada. Essas estrelas mirins iluminaram a tela de prata, mas nos bastidores, muitos foram usados, quebrados e descartados. Suas histórias nos lembram que a fama tem um custo, e a inocência é um preço alto demais. Curta, comente e inscreva-se para mais verdades esquecidas de Hollywood. Vamos manter suas histórias vivas.